Estamos aqui hoje para falar novamente um tema que todo mundo pergunta. Eu recebo 10, 15 ligações toda semana, o pessoal me perguntando os problemas com as injeções eletrônicas dos carros originais. Existem carros aí que vieram para o Brasil, foram montados no Brasil, carros aí dos anos 90, final dos anos 90, início do ano 2000, que são carros muito bons. Por exemplo, Golf, Audi, os próprios Passats. Quando pega uma linha Fiat, por exemplo, Tempra Turbo, Uno Turbo, são carros excelentes. Existem as tribos que gostam mais de um lado, mais de outro, existem os Chevrolets, enfim, qualquer carro que seja. Ou até mesmo alguns carros importados aí que vieram para o Brasil e que são carros excelentes, com excelente motor, excelente caixa, suspensão, e que com o passar do tempo começam a dar problema nas injeções eletrônicas. Você pega, por exemplo, não vamos falar nem de um carro que seja um símbolo de carro esportivo, vamos pegar um Ômega. O Ômega 4.1, que todo mundo gostava, é um carro excelente, que tem ali o sensor de massa de ar, que costuma dar muito problema. Podemos falar desse carro, podemos falar de inúmeros carros que estão dando muito problema na parte de injeção eletrônica. E como fazer para solucionar isso aí? Alguém vai dizer assim: ô Eduardo, eu pego e troco o sensor, por exemplo, dei aí do Ômega, troco o sensor de massa de ar. Veja bem, não é só trocar o sensor. Muitas vezes as peças que temos paralela não são de boa qualidade, não tem as mesmas resistências, o carro não fica igual. Ah, mas então eu coloco uma original. Primeiro que a original é caríssima. Segundo, hoje em dia está difícil você conseguir achar uma peça para esses carros mais antigos. Ou ainda, você tem um Ômega desse e quer colocar um kit turbo nele, um kit nitro, fazer uma preparação aspirada. Tem um Audi que quer fazer o carro ficar com um pouco mais de força, um Golf, enfim, um Passat alemão. Nós tivemos a oportunidade de estar fazendo a instalação de uma S4000 no carro do nosso amigo Lauro, um Passat alemão, um B5, aonde ele estava com problema. Esse carro deu problema justamente no sensor MAF, trocou 2, 3 sensores, conseguiu um sensor original de um carro que foi desmanchado, que estava funcionando, e acabou queimando mais um sensor. Isso pode ser um problema que deu na central e ela está mandando outras tensões e acaba queimando os seus sensores. E foi feita a instalação nesse carro, foi colocado trabalhando em paralelo, em conjunto. Então deixa-se a injeção original controlando o ar-condicionado, a bomba elétrica do combustível lá atrás, eletroventilador, painel, enfim, controla-se tudo. A gente faz o quê? Coloca essa injeção funcionando em paralelo, vai lá, pinça a temperatura do ar, a temperatura da água, o fio do sinal de rotação e capta esses sinais. Vai nos fios do bico e das bobinas, corta e manda a nossa injeção mandar o sinal e passa a controlar o combustível e a ignição, que é o que importa. Ah, Eduardo, eu tenho um carro assim que eu até gostaria de colocar injeção eletrônica programável, mas o meu carro é com borboleta eletrônica. Não tem problema, é só você escolher um dos módulos que controlem a borboleta eletrônica do seu carro. Por exemplo, a Ingepro tem a S8000, a SFI Pro 6, a S4500, que todas trazem o controlador de borboleta incorporado. Aí alguém vai falar: poxa Eduardo, eu até já comprei injeção para o meu carro, comprei lá uma EFI Pro V1 ou uma S4000 e não sabia que o meu carro tinha borboleta eletrônica. E como eu vou fazer agora? Eu posso continuar trabalhando? Pode, você pode colocar um módulo da Ingepro que chama gerenciador de borboleta eletrônica, o GBE Pro, trabalhando tudo em conjunto. O que eu quero trazer para vocês aqui, que é possível em qualquer carro, em qualquer situação, você instalar uma injeção eletrônica programável. Não somente num carro antigo você tirar o carburador e instalar a injeção. Isso todo mundo sabe que é realmente possível. Mas sim solucionar esse problema que está trazendo para você ou para o seu cliente aí na sua oficina, ok? Veja bem, no caso desse meu amigo Lauro, ele não quer nem potência no carro dele, ele queria solucionar o problema que o carro tem do sensor MAF. Então ele saía na estrada para viajar, o carro perdia potência em subidas, começava a dar soco, porque o MAF não está lendo certo, não manda a quantidade de combustível certo. Perfeito. Instalamos a S4000 e o carro ficou perfeito. E detalhe, pessoal, quando a gente fala em instalação em paralelo, muita gente se assusta. Não tem que se assustar. A instalação em paralelo pode ser feita de várias maneiras.
você pode ir lá, desligar os plugs das bobinas, desligar os fios dos bicos injetores, levar o fio novo da injeção eletrônica programável até lá na frente, fazer novo conector, ou fazer igual o nosso amigo Lauro fez no carro dele. Ele abriu, no caso do Passat, nesse Passat, no 99, o módulo eletrônico fica ao lado do motor, dentro de uma cápsula plástica. Ele desparafusou, tirou a tampa da caixa, colocou o módulo a 4000 em cima do módulo original, cortou o chicote, deixou bem curtinho e só interrompeu os fios na saída do módulo. Então, quando se abre o motor do carro, você não vê instalação, não vê nada ligado, pois tudo está feito em cima do módulo original. E quanto isso demora? Muita gente pergunta, mas é difícil fazer? Gente, não é nada impossível, não é nada, desculpa a palavra, mas cabuloso de fazer. Lógico, tem que ter um pouco de conhecimento. Mas o Lauro, eu passei para ele o mapa de como fazer com os fios da parte da injeção original do carro dele. A gente baixou da internet o esquema de ligação do carro original e o da Ingepro. E mostrei para ele o que tinha que fazer. Ele mesmo fez. Sabe em quanto tempo, a partir do momento que ele abriu o capô do carro até o carro funcionar? 1h30. Então é possível fazer o carro funcionar muito rapidamente. Ele fez a instalação, eu fiz a programação básica parado com o carro. E depois fomos para a estrada e fizemos o acerto. Lógico que era melhor ter ido para um dinamômetro. Porém, sábado à tarde e tal, fica um pouco mais complicado. Então fizemos o acerto na estrada, inclusive utilizando o sinal da sonda original do carro. Nem foi instalada outra sonda, foi jampeado a sonda original e pego com a sonda original do carro. Esse é um caso, existem vários outros casos que você pode fazer. Existe, por exemplo, carros com valor agregado até mais alto, carros modernos, estamos falando de carros novos mesmo, carros aí de potência elevada, que a pessoa quer, por exemplo, colocar um kit nitro e não se pode trabalhar em cima da injeção original. Então se coloca uma injeção programável trabalhando em paralelo para, por exemplo, fazer um nitro progressivo com retardo de ponto, fazer um nitro progressivo, um nitro seco, fazendo que a injeção original do carro alimente mais esse carro. Então é possível fazer muita coisa com uma injeção eletrônica programável, ok? Trabalhando nos carros carburados, aonde você vai passar para injeção, ou ainda nos carros que são injeção eletrônica de fábrica e você tem alguma situação que você tem algum problema. Aí alguém vai perguntar, Eduardo, mas existe algum limite, alguma coisa, existe algum carro que eu tenha que tirar? Eu posso tirar a injeção eletrônica do meu carro fora totalmente e colocar uma programável no meu carro, pois o meu módulo queimou e não acende mais? Pode. O que às vezes você tem que fazer é algumas modificações. Por exemplo, existem alguns carros que o ar-condicionado passa por dentro do módulo da injeção, ok? Nesse caso, você vai ter que trabalhar, às vezes fazer jogo de relé para o ar-condicionado trabalhar. Existem alguns casos específicos, por exemplo, carros com câmbios automático. Não sei se você sabe a diferença entre câmbio dramático e câmbio automático. Se você me permite, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O carro com câmbio dramático são os câmbios mais antigos, aonde toda a parte de troca de marcha acontece através da pressão do fluido hidráulico. Então temos dentro do câmbio um corpo de válvula, tá? Aonde conforme vai subindo a velocidade, a rotação do motor, aumenta a pressão dentro desse corpo de válvula e as válvulas trabalham liberando a passagem para outros canais e trocando as marchas, tá? Isso é um câmbio dramático. Um câmbio automático, o funcionamento interno do câmbio é praticamente o mesmo na parte das engrenagens e dos discos. O que muda é que em vez do corpo de válvula ter válvulas com esferas e molas e pistões, nós temos solenoides que recebem impulsos elétricos de 12 volts comandados por uma central para fazer justamente essa troca de marcha. E aí é que está o segredo. Se eu tenho um carro que é hidramático e eu coloco injeção eletrônica nesse carro, se ele for carburado, ou se for um carro que tem injeção eletrônica, mas o câmbio seja hidramático, sem problema nenhum. Às vezes o problema começa a agravar quando você vai instalar uma injeção programável num carro que tenha o câmbio automático.
E aí nós temos que dividir esses carros em dois segmentos. Existe o carro com câmbio automático, que tem o módulo do câmbio automático específico para ele, tá? Aonde ele recebe alguns sinais, por exemplo, RPM, TPS e MAP. Se for esse tipo de câmbio, sem problema nenhum. Você elimina o módulo de injeção original e usa os sinais da Ingepro para mandar para ele vai funcionar normal. O problema se agrava novamente se você trabalha com o mesmo módulo para câmbio e para motor. Aí nós temos um sério problema. Se o teu módulo de injeção não queimou totalmente, se ele está com um problema ou você quer colocar uma programável, você vai trabalhar em paralelo, tá? Você deixa o módulo de injeção original funcionando, recebendo RPM, temperatura, todas as informações, mas a injeção, o módulo de injeção programável comandando o seu motor. E esse módulo original do carro controlando o câmbio automático. Agora você vai me falar, Eduardo, eu estou com um probleminha maior. O meu câmbio é automático, é controlado pelo mesmo módulo de injeção e queimou o meu módulo de injeção. Queimou o módulo, não tenho o que fazer, não posso trabalhar em paralelo. O que eu devo fazer? Existem algumas soluções. Existe lá fora, lá na gringa, lá nos Estados Unidos, existe 2, 3, 4 marcas de produtos que trabalham com um módulo eletrônico programável para a caixa de câmbio automática. Dependendo da caixa já vem o chicote plug and play, dependendo da caixa vem os fios, como uma nossa eletrônica, uma injeção eletrônica programável, vem um módulo para a caixa automática. E aí faz a ligação e faz a programação.